Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, memória. Terceira semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel 7, 4-17. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo Davi, assim fala o Senhor Todo-Poderoso: fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre, como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel, eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei, depois de ti, um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 88. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor: para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito, sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelo século sem fim conservarei sua descendência e o seu trono, tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 4, 1-20. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo acontece em parábolas,
para que olhem mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje a palavra nos convida a contemplar a fidelidade de Deus e a fecundidade da sua graça. Na primeira leitura encontramos Davi, o rei escolhido, surpreendido pela promessa divina. Não será ele quem construirá uma casa para Deus, mas Deus quem edificará para Davi uma casa eterna. Significa que a iniciativa da promessa não parte do rei, mas do próprio Senhor. Davi desejava construir um templo físico para Deus, porém Deus revela que edificará algo muito maior. Uma dinastia, uma casa no sentido de linhagem real, que permanecerá para sempre. Essa promessa ultrapassa a história imediata de Israel e aponta para o Messias, Jesus Cristo, descendente de Davi, cujo reinado não terá fim. Assim, Deus mostra que sua obra é espiritual e eterna, não limitada a construções humanas, mas fundamentada na fidelidade divina e na salvação que virá por Cristo. Este texto, escrito no contexto do século X a.C., revela um momento crucial da história de Israel, a transição de um povo nômade que vivia em tendas, para uma nação organizada sob a monarquia, marca um momento decisivo na história de Israel. Durante o período do êxodo e da conquista da Terra Prometida, os israelitas eram um povo itinerante, sem estruturas fixas, guiados por líderes carismáticos e juízes. Com Davi, inicia-se a centralização política e religiosa, Jerusalém torna-se capital, e o reino passa a ter estabilidade territorial e administrativa. Essa mudança reflete não apenas um avanço social e cultural, mas também uma nova compreensão religiosa. Deus, que caminhava com seu povo em tendas, agora promete uma casa espiritual e uma dinastia duradoura, sinal de sua presença constante e de um projeto salvífico que culminará em Cristo. Em meio à instabilidade política e ameaças externas, Deus reafirma que a verdadeira segurança não está em construções humanas, mas na aliança que Ele mesmo estabelece. A expressão "em meio à instabilidade política e ameaças externas" descreve o cenário vivido por Israel no tempo de Davi, quando o povo ainda enfrentava divisões internas e ataques de povos vizinhos, como filisteus, moabitas e edomitas. A monarquia nascente buscava consolidar poder e unidade nacional, mas a insegurança era constante, pois não havia estruturas sólidas de governo nem exércitos organizados como nas grandes nações da época. Nesse contexto, a promessa de Deus a Davi surge como fonte de esperança. Não será a força militar nem alianças humanas que garantirão estabilidade, mas a fidelidade divina, que assegura um reino duradouro e aponta para Cristo, o verdadeiro Rei que traz paz e salvação. Curiosamente, na cultura do Antigo Oriente, os reis costumavam erguer templos para legitimar seu poder. Aqui Deus inverte a lógica. É Ele quem dá estabilidade ao reino, apontando para uma promessa que se cumpre plenamente em Cristo, o Filho de Davi, cujo trono é eterno. O Salmo 88 canta essa fidelidade: guardarei eternamente para Ele a minha graça. É um refrão que ecoa como um abraço divino, lembrando-nos que apesar das infidelidades humanas, Deus permanece firme. Essa aliança não é apenas um pacto jurídico, mas um vínculo de amor, que atravessa gerações e chega até nós. No Evangelho, Jesus, sentado numa barca, fala à multidão em parábolas. A imagem do semeador é profundamente rica, a palavra é semente e o coração humano é o solo. No contexto agrícola da Galileia, todos entendiam a importância da terra fértil, mas Jesus vai além.
ele revela que a fecundidade depende da abertura do coração. Há caminhos endurecidos, pedras que impedem raízes, espinhos que sufocam. Quantas vezes nossas preocupações, ambições e distrações tornam nosso coração um terreno árido? A frase "quem tem ouvidos, ouça" significa um chamado à atenção interior. Quem está disposto a acolher a verdade e deixar-se transformar pela palavra, abra o coração e escute com profundidade, não apenas com os ouvidos, mas com a vida. Existe uma diferença entre quem está aberto à fé e quem permanece fechado ao mistério de Deus. Jesus explica que aos discípulos foi concedida a graça de compreender o reino porque acolhem a palavra com o coração disponível, enquanto aqueles de fora escutam apenas superficialmente e sem disposição para a conversão. As parábolas nesse contexto funcionam como um convite velado. Elas exigem humildade e busca sincera para serem entendidas. Quando alguém olha sem enxergar e escuta sem compreender, não é por falta de explicação, mas por resistência interior. Sem essa abertura, não há conversão nem perdão. Assim, Jesus mostra que a compreensão do reino é dom, mas também fruto da atitude de quem deseja seguir a verdade. Santo Tomás de Aquino, cuja memória celebramos hoje, dizia que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Assim também a palavra. Ela não anula nossa humanidade, mas a transforma, se lhe dermos espaço. Santo Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, nasceu na Itália, em uma época marcada pelo florescimento das universidades e pelo encontro entre fé e razão. Foi dominicano, teólogo e filósofo, considerado um dos maiores doutores da Igreja. Seu objetivo era mostrar que a fé cristã não é contrária à razão, mas que ambas se iluminam mutuamente. Sua obra mais conhecida, a Suma Teológica, é um verdadeiro tesouro para compreender a doutrina católica. Tomás viveu num contexto de intensos debates intelectuais. O pensamento aristotélico estava sendo redescoberto no Ocidente, e muitos temiam que a filosofia pagã pudesse ameaçar a fé. Ele, porém, integrou a razão filosófica à teologia, afirmando que toda verdade vem de Deus. Uma curiosidade, Tomás era chamado de boi mudo por seus colegas, devido ao seu silêncio e porte físico, mas São Alberto Magno profetizou: "Este boi mugirá tão alto que será ouvido em todo o mundo." E assim aconteceu, sua voz ressoou até hoje. A relação com a liturgia de hoje é profunda. A primeira leitura fala da promessa de Deus a Davi, que se cumpre plenamente em Cristo, a sabedoria encarnada. Tomás dedicou sua vida a contemplar essa sabedoria divina, mostrando que Cristo é o centro da história e da verdade. No Evangelho, Jesus fala da semente que frutifica em terra boa. Tomás é exemplo dessa terra fértil. Acolheu a palavra, estudou-a, meditou-a e a fez frutificar em obras que alimentam a fé da Igreja há séculos. Sua vida nos ensina que a palavra não é apenas para ouvir, mas para compreender, amar e viver. Irmãos e irmãs, somos chamados a ser terra boa. Isso exige escolhas concretas, reservar tempo para oração, cultivar silêncio interior, priorizar valores do reino diante das seduções do consumo e da pressa. Quando a palavra encontra um coração disponível, os frutos são abundantes. Paciência diante das provações, generosidade com os necessitados, coragem para testemunhar a fé. Pensemos, que tipo de solo tenho sido? Endurecido pela indiferença? Pedregoso pela superficialidade? Espinhoso pelas preocupações? Ou fértil pela confiança em Deus? Deus é fiel à sua promessa e nos chama a acolher sua palavra para que ela frutifique em nós. Que obstáculos preciso remover para que a palavra cresça no meu coração? Hoje dediquemos alguns minutos à leitura orante do Evangelho, pedindo a graça de ser terra boa que dá frutos de amor e esperança. Oremos. Senhor Deus, Pai fiel, hoje me coloco diante de Ti, reconhecendo que és aquele que constrói a verdadeira casa, não feita de pedras, mas de corações abertos à Tua graça. Em meio às incertezas do mundo, às crises sociais, à violência e à pressa que nos consome, quero confiar na Tua promessa como Davi confiou. Ensina-me a não buscar segurança apenas em bens, status ou poder, mas na Tua presença que permanece para sempre. Jesus, semeador da vida, Tua palavra é semente lançada em meu coração. Quantas vezes, Senhor, deixei que os espinhos das preocupações sufocassem a Tua voz? Quantas vezes a superficialidade me fez secar diante das dificuldades?
Hoje quero ser terra boa. Para isso, decido reservar um tempo diário para a oração, desligar-me das distrações digitais e ouvir mais a tua voz do que as vozes do mundo. Quero cultivar atitudes concretas, paciência no trânsito, honestidade no trabalho, solidariedade com quem sofre, diálogo em vez de julgamento. Espírito Santo, luz da verdade, ilumina-me para que eu viva como Santo Tomás de Aquino, buscando compreender a fé, mas sobretudo amando-a e praticando-a. Dá-me coragem para testemunhar Cristo nas redes sociais com palavras de esperança e não de ódio, na família com gestos de perdão e não de indiferença, na sociedade, com escolhas éticas, mesmo quando isso custar renúncia. Senhor, faz de mim um sinal do teu reino. Que minha vida seja um terreno fértil onde a tua palavra produza frutos de justiça e paz. Hoje assumo um propósito: dedicar 10 minutos à leitura orante do Evangelho e realizar um gesto concreto de caridade, seja uma visita, uma mensagem de ânimo ou uma ajuda material a quem precisa. Que tudo isso seja para a tua glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.